Do PT, Merlong Solano, foi entrevistado por Sávia Barreto. Ele negou uma intervenção na Petrobras e explicou a decisão do governo Lula após críticas aos acionistas da petroleira. Esse assunto tomou conta do noticiário, sabe? Inclusive, foi preciso que o presidente... Me fugiu agora o nome dele, Elivaldo Barbosa. Jean Paul Prats, nome muito curioso, inclusive. O Jean Paul Prats deu uma série de explicações aí num cenário meio crítico, né? O Merlong Solano saiu meio que na defesa do governo em relação a esse assunto. Fez uma defesa aguerrida, né, como é típico do deputado Merlong Solano, da decisão do governo. Agora, no Congresso tem muitas críticas também, né, pelo histórico de outras gestões petistas, da gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, de intervenção estatal, já teve escândalos envolvendo corrupção na Petrobras, então tudo isso termina acendendo uma luz amarela também nos investidores, mas a gente vai ouvir os argumentos do deputado Merlong Solano pró a decisão do governo Lula. Uma intervenção na Petrobras. O que há é uma mudança de política de preços da Petrobras e de política de distribuição de dividendos. Uma mudança que vai continuar. Nós interrompemos a tal dolarização e interrompemos aquela política de antecipação de distribuição de dividendos e de distribuição de dividendos extraordinários. O que levou a Petrobras a distribuir mais de 200 bilhões de reais em dividendos no ano de 2022. No ano de 2023, o primeiro ano de nossa gestão, com a nova regra, caiu para 98. Gente, 98 é muito dinheiro, é mais do que o Piauí todo produz durante um ano. 98 bilhões de reais, mas eles não estão satisfeitos, porque ganharam mais de 200 em 2022, querem que a Petrobras continue sendo a galinha dos ovos de ouro. Mas para ela ser a galinha dos ovos de ouro, a gasolina tem que ir para R$9, o diesel tem que ir para R$9, R$10, ou seja, tem que explorar o povo brasileiro para entregar lucros bilionários para poucos acionistas. Isso não vai voltar, por isso provavelmente a gente vai continuar ouvindo críticas na grande mídia, porque também eles são grandes acionistas da Petrobras. Essa discussão ela é bem antiga até, né, Elivaldo Barbosa? É verdade. A política privilegia os acionistas ou o consumidor? A pessoa que compra o combustível na bomba ou a pessoa que compra as ações na bolsa? Essa discussão ela é longa. Difícil para o governo lidar com isso? Não vai ser fácil, viu? Porque a pressão é grande. O deputado Merlong Solano foi uma voz em defesa do que fez o presidente Lula, autorizado pelo presidente Lula, que foi quase que não defendida pela própria direção da petroleira, da Petrobras. É uma situação muito delicada, porque tem a ver com o mercado, uma lógica de mercado, porque o investidor, ele aplica seus recursos nas ações da Petrobras e as regras não estão sendo obedecidas. Agora, como o parlamentar explicou, é uma nova visão, uma nova lógica que é implementada na Petrobras. Se vai dar certo ou não para a saúde financeira da empresa e das ações e da valorização que ela tem no mercado, aí o tempo dirá. Nós vamos acompanhar as consequências dessa postura do governo federal intervencionista na Petrobras, o que não acontecia há algum tempo. É possível dizer que essa intervenção ela já acontece? Porque o que a gente observa? É uma postura de todo o grupo político ligado ao Partido dos Trabalhadores, ao governo Lula, defendendo uma intervenção mais forte em relação à Petrobras, e o presidente Lula até falando sobre o assunto, colocando isso como uma questão, mas sempre deixando aquele espaço para a possibilidade de que isso não aconteça, para não assanhar muito o mercado, para não assanhar muito a Faria Lima. O que a gente vai ver mesmo é uma intervenção maior? Olha, no meio desse fogo cruzado está o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que no final das contas ele conseguiu um pouco mais de influência na Petrobras. Existe também como pano de fundo uma disputa entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, que quer o quê? Mais recursos. Então, se para fazer mais investimento e ter mais recursos e o Estado gastar mais, é preciso pegar uma parte desses recursos da Petrobras, que seja. É isso que argumenta a ala de Rui Costa. E a ala de
Fernando Haddad, não. A gente vive numa economia de mercado, tem regras, apesar de uma parte da esquerda argumentar, olha, não é intervenção numa estatal, porque a estatal ela é um instrumento do próprio governo para fazer política. Mas, por outro lado, a gente sabe que a Petrobras ela tem ações na bolsa de vários players que não são apenas o governo. O governo é majoritário, mas existem os outros narrativas também. Então, existe uma disputa não só de narrativas, mas também dentro da cúpula, do seio das decisões do próprio governo Lula. Aí, Fernando Haddad e Rui Costa simbolizando esses dois lados. Existe até nos últimos tempos uma maior popularização dessa história de participação, de compra de ação. E a comprar a ação da Petrobras virou caderneta de poupança para muita gente. Os caras, ao invés de colocar na poupança, compra a ação da Petrobras. Até passar uma certa segurança, né, para muita gente que fazia esse tipo de movimento. Eu acho que talvez tenha pesado muito também. Agora, o deputado federal também conversou com a Sávia sobre a queda na popularidade do presidente Lula. E diz que é porque o governo não sabe fazer baixaria, segundo palavras de Merlong Solano, nas redes sociais. Vamos ver. Além da gente ter mudado a forma de gestão do país, ter implementado uma gestão profissional, competente, ter tirado ministros doutrinários, por exemplo, da área da educação e colocado um ministério técnico na educação, na saúde, ter resgatado a imagem do Brasil no mundo, logo nos primeiros meses, a economia dando bons resultados, muito além do que o mercado imaginava, que toda semana tem que refazer suas estimativas, desemprego em baixa, salário em alta, o PIB do país crescendo além das expectativas, as exportações aumentando, fome diminuindo, 13 milhões de pessoas a menos, caiu de 33 para 20 milhões as pessoas em insuficiência alimentar grave, ou seja, com fome. Mas não chega lá, porque nós temos um problema estrutural. O que dá sucesso nas redes sociais, que é a comunicação que impera hoje, é o extraordinário, é a polêmica, é a baixaria, é o fake news. Eu não sei fazer isso, nós não sabemos de uma maneira geral fazer isso. Então, nós temos que arranjar uma maneira de fazer o certo, chegar nas pessoas nas redes sociais, que não está chegando. Está aí o deputado Merlong Solano. Tem razão ele na observação, sobretudo, dessa questão da popularidade passar um pouco pela capacidade de fazer barulho nas redes sociais, sabe? Olha, eu acho que o conteúdo da análise do deputado, tirando os termos aí, um pouco, esses adjetivos que ele usou, está correto. O governo diz que tem feito muito, tem muitos dados que mostram, principalmente na economia, alguns avanços em áreas significativas, mas na prática, o sentimento, o humor da população, ele está descendente, é um humor negativo. Então, não está chegando na população. O que está chegando na população são ruídos, são falas polêmicas do presidente Lula a respeito, por exemplo, de Israel, guerras em outros países. A gente sabe que a direita, ela domina muito mais a linguagem das redes sociais, e ao invés de a esquerda apenas apontar, olha, eles sabem usar melhor e é isso aí, vamos lavar a mão. Não, se as pessoas elas estão na internet, elas estão comentando, isso cria um sentimento, é importante buscar dominar, claro, respeitando a legislação, as regras, mas buscar se inserir nesse contexto. Talvez o presidente Lula diminuir um pouco essas falas mais polêmicas e conseguir transmitir melhor aquilo que o governo tem feito. Não por acaso, na próxima semana foi convocada uma reunião ministerial. A gente lembra das outras reuniões, o governo Lula puxou a orelha já dos ministros, Joelson, dizendo, olha, parem de ficar fazendo anúncios sem falar comigo antes. Ele até brincou, né, disse que eram genialidades. E agora acho que ele vai puxar a orelha dos ministros para dizer, olha, vamos falar daquilo que realmente a gente tem feito de avanço. E só para finalizar, talvez falte ao governo também uma marca da nova gestão, né? Tem PAC, tem outros programas de outros momentos que o Brasil estava passando, mas eu acho que talvez programas que reflitam mais a realidade desse momento, para ter uma marca, impor um ritmo novo. É interessante o ponto que a Sávia traz, porque tira um pouco. O Merlong Solano, ao falar, fala um pouco a respeito também da percepção da população. A população não consegue perceber as virtudes do governo Lula. Quando a Sávia traz a discussão, ela fala, olha, é preciso que o governo encontre um rosto, uma cara e, sobretudo, uma maneira de falar e ter menos declarações polêmicas, Elivaldo Barbosa. Estamos há 1 ano e praticamente 3 meses da gestão 3 do presidente Lula. Já está chegando a hora, passando da hora de ter essa marca, essa face, esse rosto, essa diretriz. É um programa de investimentos? Em que área? É habitação? É infraestrutura?
é a área social, com a consistência que deve ter uma agenda e que tem marcado historicamente as gestões do PT no Palácio do Planalto, no país, enfim, essa marca falta mesmo, talvez uma referência de política, de interlocução. Então, há muito que se fazer. Essa reunião de segunda-feira já estava passando da hora para botar aí o trem no trilho e dar um certo rumo ao governo comandado pelo presidente Lula. Ou quem sabe o presidente Lula e os seus apoiadores, Paula, podem fazer como o João Campos Neto, não apela para baixaria, mas pinta o cabelo de louro, aprende uma dancinha, essas coisas ajudam nas redes sociais. Então, nesse caso, não seria nem o trem no trilho, mas o post ali no Instagram, no Twitter, no Facebook, no enfoque correto. Inclusive, Joelson, acredito que o Elivaldo também, a Sávia, já ouviu de alguns interlocutores mais ligados à esquerda que um dos fatores que eles avaliam que fez ali o Partido dos Trabalhadores ter aquela derrota para o ex-presidente Jair Bolsonaro foi justamente não ter se adequado a essa nova linguagem das redes sociais. As pessoas, elas estão assistindo televisão, ouvindo rádio, mas elas também estão na internet hoje em dia e é preciso se adequar também a essa nova linguagem. Mas a principal contribuição deve ser do próprio presidente. Você acha isso também, né, Livaldo? Ele tem que ajudar também e não está fazendo isso. Ele próprio está criando cortinas de fumaça, ou cortinas em torno da sua própria gestão. Mais da conta, mais da conta. E se ele não resolver, ele mesmo pode contribuir para o governo dele e para o buraco. Sabe, eu só tenho 2 minutos, mas eu queria ouvir você sobre isso. O papel do presidente Lula em trazer mais à luz polêmicas do que propriamente eventuais virtudes do governo. Olha, a gente tem uma política, vou falar em 2 minutos, uma política personalista aqui no Brasil. É um presidencialismo que ele é muito incorporado na imagem do presidente. Então, quem dá o tom é o presidente Lula. Ele é muito hábil na comunicação com as massas, nos discursos, vindo justamente da origem dele como metalúrgico sindicalista ali no ABC Paulista, mas, por outro lado, precisa atualizar esse discurso à necessidade do momento. E a necessidade do momento é ele comunicar bem as ações